um amigo que não identifico. Eu olhava para ele e ele estava muito mudado. Eu nunca havia visto seu rosto, mas sabia que seu rosto não podia ser aquele. Estava muito mudado, muito triste. Seu rosto estava tomado pelo pesar, pela doença, talvez pela culpa. Mantinha a mão direita dentro do casaco. Isso era importante para o sonho. E mais importante ainda, eu vou dizer, para o conto, certo? Eu não conseguia ver sua mão, que ele ocultava, do lado do coração. Então o abracei, senti que ele necessitava de minha ajuda. Mas, meu pobre fulano, o que aconteceu com você? Como você está mudado? Ele respondeu, sim, estou muito mudado. Lentamente foi tirando a mão. Pude ver que era a garra de um pássaro. Bom, por que eu digo que é um conto aqui? E um conto, assim, brilhante em termos de organização. Porque o Borges tinha tido esse sonho e ele fala desse sonho num outro livro dele. É um livro dele com o Sábato, que são entrevistas, certo? Então ele vai dizer o seguinte, ele vai contar o sonho. Ele diz assim, vou contar um sonho que eu usei em um conto. Mas eu posso plagiar-me, não? E ele sorri. Eu sonho que me encontro com uma pessoa. Essa pessoa tem a mão metida dentro da manga. Eu falo com ele. O faço notar que faz muito tempo que nós não nos vemos. E ele me diz, sim, eu mudei muito. E então tira da manga a mão e eu vejo que na realidade é uma garra. Mas tudo isso estava preparado desde o princípio, me parece. A sensação de horror que eu sinto ao ver que tem uma garra em lugar da mão, eu a previa no princípio do sonho. Eu intuía que essa mão que ele ia tirar não era uma mão. Né? E aí, entre parênteses, nós temos, ficamos pensando, depois de um momento, eu perguntei a Sábato por que ele não conta algum sonho seu, né? Bom, então vocês viram que a maneira de contar o conto, o resumo que ele faz do conto, o relato, é muito diferente daquele que ele, em termos de organização, em termos de forma. Por que é importante a forma? E aí é por isso que eu faço questão de ficar muito nos textos, porque o texto é fundamental pela totalidade dele, ou seja, pela forma e conteúdo. Não se separam. Em literatura, eles não se separam. E a forma que se dá um texto, certo? É por isso que, na verdade, nós vamos ter essa questão da mão, esse tema da mão, ao longo dos séculos, né? Desde o Nerval é o mais famoso deles, mas nós temos, como eu disse a vocês, na literatura infantil árabe, em Hoffmann, nós temos em vários escritores esse tema que vai percorrendo a literatura. Só que cada um dá uma forma a ele. E é aí que está a novidade, né? Aí é que está a singularidade. Mais que novidade, a singularidade de cada texto, nessa forma que cada escritor dá. O Borges, nesse texto, quando ele transforma isso em conto, ele vai exatamente trabalhar com as regras, entre aspas, com as normas mencionadas pelo Poe. Quando o Poe faz a filosofia da composição em um outro texto chamado Hawthorne, em que ele vai falar do conto moderno. Então ele vai dizer, aquilo que eu comecei a comentar com vocês no último encontro, ele começa dizendo que o conto tem que ser lido de uma sentada só. Ele tem que ter, diz ele, um desígnio pré-estabelecido. E as primeiras linhas já devem anunciar aquilo que vai ser o seu final, quer dizer, aquele desígnio que já estava estabelecido, né? E que no final se chega a ele. Eu pedi para vocês lerem O Barril do Amontilado, porque, na verdade, eu li para vocês o começo, vocês lembram? Eu já volto para o Borges, é para mostrar como, na verdade, a proposta do Poe é criada, né, por ele, e criada por ele em termos, porque, na verdade, quando a gente lê alguns textos do Hoffmann, alguns textos da literatura alemã, já há uma proposta dessa leitura, né? Dessa leitura breve, né?
Quer dizer, porque é do conto breve que o Poe está falando. Então já há uma proposta disso. Mas se vocês conseguiram ler o texto do barril, vocês vão ver que nós começamos dizendo, o narrador começa a dizer: suportei o melhor que pude as injúrias de Fortunato, mas quando ousou insultar-me, jurei vingança. Certo? Ele não vai depois, vou falar um pouquinho do conto, ele não vai depois mencionar em nenhum momento qual foi a injúria que ele recebeu, né? O que é que o Fortunato, né, fez para ele. Mas ele vai articulando todo o texto no sentido de entrar com o Fortunato na sua adega, né? Como eu fiz o resumo, dispensar os funcionários, usando a tática do dizer uma coisa, mas querendo outra, né? Que é a tática que ele vai usar com o próprio Fortunato. O Fortunato vaidoso, assim como ele, na verdade, eles acabam sendo um pouco duplo do outro, porque os dois são extremamente vaidosos, né? O Fortunato acha que só ele pode dizer se o barril é de amontilado ou não. E o Montresor vai jogar exatamente com isso. O tempo inteiro que eles estão entrando nas catacumbas, né, e passando pelos vinhos que estão armazenados, ele vai dizendo o quê? Ele vai dizendo que o Fortunato está tossindo, que ele pode voltar, que não precisa continuar, que ele vai chamar o Lucchese, que é um outro entendedor de vinhos. E aí o brio do Fortunato aflora o tempo inteiro. Ele diz: não, eu vou, mesmo tossindo, mesmo estando já meio alegre, tomando vinho, não podendo estar naquela umidade. E conforme o Montresor vai passando por essas catacumbas, ele vai falando do frio que está lá, ele vai falando do lugar, né, pouco acolhedor, ele vai mencionando que há salitre, né? Então, para vocês terem uma ideia, ele diz assim: não, meu amigo, embora você não tenha compromisso algum, vejo que está com muito frio, e as adegas são insuportavelmente úmidas, estão recobertas de salitre. Ao que o Fortunato diz: apesar de tudo vamos, não importa o frio, amontilado, você está enganado. Quanto a Lucchese, não sabe distinguir entre xerez e amontilado. Quer dizer, a partir disso, se percebe claramente que a vaidade está em jogo, e ele continua. Todo o texto vai ser exatamente, né, nesse trabalho, né, de vamos, não vamos, um dizendo não vamos, para que o outro vá. Quer dizer, ele sempre está trabalhando com esse dado. Quer dizer, o que ele fala, há algo, né? A palavra encobre o que ele quer, encobre o seu desejo. Bom, até que eles param, e aí é importante, eles param um momento em frente ao brasão da família do Montresor. Então, não é bem em frente, mas na verdade eles estão passando e o Fortunato pergunta: os Montresor, ele pergunta, um momentinho só, deixa eu pegar. Ele fala para o Montresor qual seria o brasão, né? Ele diz assim: esqueci qual o seu brasão. Aí diz o Montresor: um grande pé de ouro em campo azul, o pé esmagando uma serpente ameaçadora, cujas presas se achavam cravadas no salto. Aí ele diz: e a divisa? Vocês estão, acho que, com o texto do Zé Paulo Paes, né? Foi essa a tradução que eu dei. Eu estou aqui com a do Breno da Silveira, mas não é muito diferente. É que eu acabei pegando o livro e não o do Paulo Paes, depois que eu vi isto. Então, aí e a divisa? Aí vem a divisa em latim, né? Nemo me impune lacessit, ou seja, ninguém me provoca impunemente. Então, neste brasão, nós já temos, inclusive, a retratação do conto inteiro. Porque ninguém pode ser... O Montresor não admite que algo seja feito contra ele sem que ele execute aquilo que a sua família, durante anos, vem estabelecendo, quer dizer, que é o brasão, né? Ninguém pode ferir e sair impunemente disto. E aí eles continuam até o momento em que... Aí eu vou ler o final. Não vou analisar, porque eu vou me deter, senão não dá tempo de analisar os hispanos, né? Mas, até o momento em que eles chegam, e o Montresor acorrenta o Fortunato, né? E deixa o Fortunato preso, e ele empareda o Fortunato, né? Que até eu mencionei para vocês, que é o tema do emparedado, né? Que já está no Gato Preto, que já está no próprio texto
da casa de Usher, né? Quando a irmã é morta e ela é enterrada, ela não está morta, ela está com catalepsia, ela tem, né? Então, na verdade, ela não está morta e acaba morrendo. Então, há esse tema que percorre a obra do Poe, né? E ele empareda, portanto, o Fortunato, e a vingança é mais terrível ainda, porque, e aí o final é exatamente isso, eu vou ler depois o finalzinho para observar como na primeira linha nós já tínhamos o fim. A vingança é terrível porque ele foi preparando ao longo do caminho, e a gente lê esse conto rapidamente, ele foi preparando ao longo do caminho a perda do Fortunato de maneira perversa, porque não é só o emparedamento. Quando o Fortunato estiver emparedado, ele vai ter tempo antes de morrer para lembrar que ele podia ter voltado a qualquer momento, que o outro insistiu, não é? Há um discurso subliminar ali. O outro insistiu para que ele voltasse e ele se recusou. As catacumbas elas são geladas, ele vai ficar ali gelado, ninguém aparece ali. Quer dizer, a vingança é terrível porque ela vai ecoar, né, até que a morte chegue. Então, o trabalho da vingança foi feito durante o conto inteiro, mas já estava na primeira linha e na última não tem saída, né? Porque na última ele diz assim... Tornei a gritar, ele já tinha emparedado. Fortunato, ainda agora nenhuma resposta. Introduzi uma vela pelo orifício que restava e deixei-a cair dentro do nicho. Chegou até mim como resposta apenas um tilintar de guizos. Senti o coração opresso, sem dúvida devido à umidade das catacumbas. Vocês vejam que, inclusive, ele disfarça aquilo que ele sente, né? Foi o único momento. Ele teve um momento de sensação ruim, pensando que aquilo o incomodava, mas foi muito rápido, porque ele está preocupado com a organização da vingança. Aí, com esforço, coloquei em seu lugar a última pedra e cobria com argamassa. De encontro à nova parede, tornei a erguer a antiga muralha de ossos. Durante meio século, mortal algum os perturbou. Descanse em paz, né? Em paz e resquiata. Quer dizer, a proposta do Poe é essa proposta porque ele faz esse tipo de conto. Então, a proposta teórica é essa, e essa proposta teórica vem sendo trabalhada ao longo depois do Poe. Os modernos tentam fazer narrativas curtas, alguns, né, com esse objetivo de ser lida. E o Cortázar é por exemplo, que retoma todo o Poe, escreve um artigo chamado Aspectos do Conto, falando exatamente as propostas do Poe e dizendo que, na verdade, eu até comentei isso com vocês, que no primeiro encontro, que, na verdade, o conto está para a fotografia, vocês se lembram? Ou então para a luta de boxe, quando se ganha por know-how, né? Por nocaute, e não por know-how é quando eles contam, né? Quando se ganha por nocaute. Exatamente porque é algo que vem de forma perturbadora e imediata. Quer dizer, não pode ter muito tempo, certo? Então, o Cortázar advoga também isso. E muitos contos fantásticos modernamente, acabam sendo trabalhados um pouco nesse sentido. Quer dizer, nós temos o conto curto, né? O Borges, quando ele faz esse texto, disfarçado em conferência, não é? Porque há um jogo aqui, dentro da conferência um conto, né? E dentro desse conto há todo esse tema que vem sendo trabalhado ao longo dos séculos e que ele não comenta, né? Uma das coisas do Borges é exatamente os artifícios, né? Ele cria às vezes personagens até que não existem, autores que não existem, e a gente acaba acreditando que existam. E por outro lado, como ele tem uma erudição muito grande, a gente sempre fica na dúvida se não foi algo que ele realmente viu em algum momento, porque ele ficou anos só lendo. Ele foi um homem voltado, ele diz inclusive em algumas entrevistas que ele dá, que primeiro ele lia os livros, depois ele vivia, certo? Ele tinha as experiências inicialmente pelo livro. E desde pequeno, com 9 anos, ele já faz uma tradução, para vocês terem uma ideia, né? E ele vive um tempo na Europa, né? Depois, quando ele morre, ele vai para a Suíça, ele quer ser enterrado na Suíça. Não, depois que ele morre, antes ele morre, mas quando ele morre, ele foi enterrado na Suíça que ele pediu, né? Mas ele viveu ele viveu na Suíça também. Foi um lapso. Hoje eu estou nos lapsos. Então,
Seria mesmo. Então, o Borges, ele camufla, né? Então, quando nós lemos esse conto, veja, ele já prepara o que vai se dar, porque ele diz, lembro-me de certo pesadelo que eu tive. Quando ele fala pesadelo, ele já nos prepara para algo que não vai ser agradável, que tem que ser aflitivo, certo? E antes de discutir como isso se dá, ele vai dizer assim, ele se passou, sei bem, na rua Serrano, acho que na esquina da Serrano com a Soler, só que não parecia ser Serrano com Soler, a paisagem era muito diferente, mas eu sabia que era na velha rua Serrano de Palermo. Aqui o que ele cria? Ele vai criando a confiabilidade no leitor, né? Há uma credibilidade que tem que ser dada. Então, nós acreditamos que seja um sonho, porque o sonho a gente tem exatamente isso. O sonho é feito de deslocamentos, condensações, em função da deformação do sonho. Então, quando ele diz, eu acho que era a Palermo com a Serrano com a Soler, só que não parecia ser, mas eu sabia que era, ele está exatamente criando essa confiabilidade, né? Para depois rompê-la. É este o jogo, quer dizer, nesses textos, cada um cria à sua maneira a confiabilidade no leitor. Por quê? Porque para se criar um pouco essa sensação das unheimlich, que eu disse no início, quer dizer, ou o inquietante ou o estranho, dependendo da tradução, ou o sinistro, para criar essa sensação, o leitor tem que achar que ele está com os pés no chão, certo? Para depois algo puxá-lo dessa certeza. É este o jogo. Cada um vai criar de uma forma, né? O Borges cria essa sensação a partir dessa ideia, quer dizer, ele vai mostrando, nós vamos confiando porque quando a gente sonha, nós também vivemos essa experiência de achar que é uma coisa, mas não é a minha casa, mas engraçado, era a minha casa, eu estava na cozinha, só que não era a mesma cozinha que eu estou acostumada a ver, quer dizer, então esta sensação, né, é própria do sonho, então nós já confiamos que seja mesmo um sonho vivido e não a criação de um conto por este jogo que ele faz, e ele continua, ele vai dizer assim, mas eu sabia que era na velha rua Serrano, vírgula, de Palermo. Ele ainda vai, percebe? Ele vai dando pequenos detalhes. Quer dizer, no detalhe, ele vai criando aquilo que eu disse a vocês, aspas, eu trabalhei isso no primeiro encontro, a partir do Barthes, falando dos efeitos do real. E nós vamos observar que todos os textos que a gente vai ler aqui, o do Lugones, o do Reis, há os efeitos do real também. Se cria aquela confiabilidade para depois perder o leitor. Agora, aqui, a confiabilidade é fundamental e a inteligibilidade, porque essas duas coisas estão sempre no conto. O próprio Freud trabalhava essas duas noções, certo? Quando ele fala na interpretação dos sonhos, de como a gente se sente diante do sonho. Então, ele vai dando elementos de Palermo. Aí ele diz, estava na companhia de um amigo. Ele vai criar o mesmo mecanismo. Ó, há um paralelismo nessa construção. Um amigo que não identifico. Eu olhava para ele e ele estava muito mudado. Eu nunca havia visto seu rosto, mas sabia que seu rosto não podia ser aquele. É o mesmo trabalho que ele fez em relação ao espaço, né? Era Soler, mas não era Soler, mas eu sabia que era, né? Não parecia, mas era. A mesma coisa em relação ao amigo. Era o amigo, mas ele nunca tinha visto o rosto do amigo. Quer dizer, então, o estranhamento vai sendo criado a partir desse jogo. Era, não era. Quer dizer, dessa dúvida que se coloca. A dúvida que ele vai colocando vai criando uma sensação contrária, cria confiabilidade. Porque a gente sabe que no sonho é assim mesmo. Né? A gente não tem muita certeza do que aconteceu no sonho. Né? Então, exatamente o que ele faz. Aí ele vai dizer assim, estava muito mudado, muito triste, mas sabia que seu rosto não podia ser aquele. Seu rosto estava tomado pelo pesar, pela doença, talvez pela culpa. Aí ele coloca... 2 minutos. Aí ele coloca, né, as possibilidades, né, o pesar, a doença e, em última instância, a culpa. Né? E suspende, quer dizer, o enigma do sonho fica. Né? Quer dizer, como saber qual era o ponto? Né? Quem tinha que, veja, se fosse na vida, o Borges tinha que ir para o divã associar.
certo? Mas não é a vida, ele está escrevendo. E quando ele escreve, ele não associa também, ele para, que é para dar exatamente essa ideia do enigma, né? Daquele umbigo do sonho que não vai ser resolvido, né? Em parte é isso, quer dizer, por que o amigo estava assim, não se explica, né? É uma espécie de constatação, quer dizer, é a visualização da imagem do sonho que passa para o relato. Só que, neste relato, nós temos um relato elaborado artisticamente, que é a ideia do Borges em relação aos sonhos. Ele vai insistir que o sonho é a primeira obra, vocês viram no texto, é a primeira obra estética da humanidade, ele acha, né? Também diz que pode ser que ele mude de opinião, mas até aquele momento era o que ele pensava. Então, há um jogo de criação nisso, né? Aí ele diz assim, mantinha a mão direita dentro do casaco. Isso era importante para o sonho. Vejam, por que ele coloca a mão direita? Para que o direita? Se ele dissesse a mão, acabou, não é? Mas ele faz questão de dar um outro elemento para que a gente confie, quer dizer, o detalhe, né? É a mão direita. Em seguida, isso era importante para o sonho, para o conto também, porque o conto, na verdade, que ele está compondo, acaba nos desestruturando no fim. E mais, ele deixa a garra de pássaro exatamente para a última linha, que é quando, na verdade, ele conclui e nos puxa o tapete. Quer dizer, não dá mais para a gente confiar naquilo que estava se lendo. Quer dizer, é algo que escapa, né, a nossa noção cotidiana, aspas, do real. Quer dizer, então, veja, é por isso que ele cria, ele segura o suspense. Ele vai trabalhando e só no fim, nós sabemos que algo vai acontecer. Por isso que eu digo que na primeira linha já estava. É um pesadelo, certo? Mas o que vai acontecer eu não sei. E ele deixa para o momento final. Então, continuando. Eu não conseguia ver sua mão, que ele ocultava do lado do coração. Veja, primeiro é a mão direita e agora é o lado do coração. São dois elementos que estão atuando também no sentido da confiabilidade, né? Da crença. Então o abracei, senti que ele necessitava de minha ajuda. Mas meu pobre fulano, o que aconteceu com você? Como está mudado? Ele respondeu, sim, estou muito mudado. Lentamente foi tirando a mão, pude ver que era a garra de um pássaro, né? E aqui então eu estou diante deste impasse, né? Por que houve a transformação? Qual a finalidade dela? Quer dizer, eu não sei. O processo está em curso e ele suspende o conto nisto. Quer dizer, me cabe então pensar que o homem pouco a pouco vai se transformar nisso, porque eu não sei, né? E essa transformação é assustadora para todos. O que o Borges faz, e é mais inovador aqui, é tornar o tema da mão do membro decepado há um susto, evidentemente. Mas, primeiro, o membro não está decepado, né? E isso a gente vai ver que o Cortázar já faz isso também. Por isso que eu vou dizer que isso é uma tradição, né? A própria mão encantada do Nerval, né? Ela começa, como ela é vendida para o cigano, né? Ela começa a estapear, né? O juiz não, o oficial de justiça, antes de estar cortada, certo? Quer dizer, ela fica ingovernável nesse momento. Mas o que a gente vê nos outros textos é que a mão já está cortada. São mãos que caminham, são mãos que atuam e que vão provocando mortes, provocando sustos, provocando... Ou até, às vezes, em determinadas situações, ela é risível, né? Mas o riso não é um riso, não é uma gargalhada, né? É aquele riso quase de nervoso que se dá, né? A não ser a mão do Reis, né? A mão do Reis nós vamos discutir um pouco como é que ela se configura. Então, o que ele introduz aqui? Ao lado desse horror do outro estar sendo transformado, né? Dessa mão que está no próprio corpo e transformando o corpo, é uma parte do corpo que não está decepada, mas já não é mais o corpo. Né? É este o jogo? Quer dizer, o corpo já não há mais domínio sobre isso. O Borges introduz uma certa ternura, uma certa solidariedade ao abraçar esse amigo. Então, é algo que não é muito comum na tradição dos membros decepados, essa empatia, né? Há, evidentemente, o horror, há o inquietante, mas, ao lado disso, ele vai insistir exatamente na ideia de pude ver que era a garra de um pássaro, então o abracei e senti que ele necessitava de minha ajuda, né?
E este jogo, essa introdução de um outro elemento afetivo, é próprio desse texto do Borges, né? E aí nós vemos o final. Agora, como ele está dentro de uma conferência, ele vai discutir como é que foi feita essa criação. E ao discutir, nós ficamos mais em dúvida ainda a respeito dessa intenção que ele tinha de relatar um conto. Porque ele vai dizer assim: o estranho é que desde o início aquele homem estava com a mão escondida. Sem saber, eu preparara aquela invenção. Quer dizer, que invenção o Borges preparou? Quer dizer, ele sonhou, não sonhou, certo? Quando ele fala com o Sábato, será que ele já estava inventando ou será que ele tinha sonhado e relata realmente um sonho? Provavelmente ele sonhou, mas neste sonho, o que é importante é que existe toda uma memória cultural dentro dele, se é que foi um sonho, certo? E quando ele transforma esse sonho em relato, em conto, o conto vem totalmente articulado dentro de uma tradição do conto moderno, certo? Com poucas linhas, né? A gente lê em 5 minutos, poucas linhas e trazendo aquilo que é fundamental para esse tema. Então, ele então confessa essa invenção, que pode ser o sonho, porque nós também inventamos os nossos sonhos, né? A questão do fabular está presente para ele quando se trata de conto. Que o homem tivesse uma garra de pássaro e que visse o que havia de terrível na mudança, o que havia de terrível em sua desgraça, já que estava se transformando num pássaro. Também acontece nos sonhos. Perguntam-nos alguma coisa e não sabemos o que responder. Dizem-nos a resposta e ficamos atônitos. A resposta pode ser absurda, mas no sonho ela é correta. Havíamos preparado tudo. Chego à conclusão, ignoro se ela é científica, de que os sonhos são a atividade estética mais antiga. Bom, que é o objetivo dele, que é o desejo dele desde o princípio, chegar a isto, né? Tanto que, ao trabalhar com o sonho aqui o tempo inteiro, eu disse a vocês, ele não vai mencionar Freud. Embora os mesmos mecanismos do Freud sejam acionados para trabalhar o sonho. Mas ele só vai pegar literatura ou filosofia, né? É essa a preocupação dele, olhar o sonho de um outro prisma, né? Só que há pontos comuns, né? Não tem como não perceber que há pontos entre a teoria freudiana, trabalhada na interpretação dos sonhos, e aquilo que ele propõe ao longo do texto, né? Ao longo da sua conferência, tem pontos comuns, né? A partir desse texto, dá para a gente recuperar exatamente vários autores, né? Que são aqueles que eu disse a vocês que era para ler, para a gente observar o que havia nesses textos. Então, eu pergunto, o primeiro que eu vou falar é... o que eu não insisti, preciso insistir, é o seguinte: quando se cria essa confiabilidade, né, ao lado dela vem uma certa confusão, né? Qual é a confusão? Era Soler, não era Soler, né? Era um amigo, eu sabia que era um amigo, mas eu não o conhecia. Então, o leitor fica um pouco confuso, que é exatamente a sensação que se tem ao acordar. Eu não sei bem o que aconteceu, certo? E eu confio naquilo que eu sonhei, eu tento... Se eu não me desfaço do sonho imediatamente, se eu o transformo em relato, que aí ele ganha forma, né? Eu vou, na verdade, ter esse jogo, né? Eu falo alguma coisa e falo, mas eu não sei se foi bem assim, né? Então, quer dizer, as imagens transformadas em palavras, veja, e elas já vieram de palavras, né? Porque o inconsciente, ao trabalhar, me parece que o inconsciente, o Lacan diz muito bem, ele se estrutura como uma linguagem. Há uma linguagem do inconsciente que está lá e que também comporta a palavra, né? E essa linguagem é transformada em sonho, em imagens, né? E essas imagens, para que elas se mantenham, elas têm que voltar para a palavra, elas são transformadas num relato ou aqui num conto. Vocês leram os textos, né? Então, o primeiro texto que eu vou mencionar, das leituras, é o texto... Primeiro, quando a gente pensa num tema que está por trás disso, qual o primeiro autor da literatura que vocês lembrariam? Veja essa transformação. Camões Pinto Amante. Isso eu não pensei. Mas veja, a primeira coisa que se lembra, me parece, é a Metamorfose do Kafka,
né? Porque há uma ideia de metamorfose aí do humano. Mas isso também fica de lado, né? Dentro da literatura latina, eu já falei como é que isso se comporta, falei os autores franceses, falei do autor espanhol, quer dizer, mostrei como um pouco nessas literaturas aqui e acolá, né? Citei como esse tema se dá, mas quando a gente volta para pensar nessa reinvenção que ele faz da tradição, o primeiro texto que eu gostaria de falar é o texto do comandante Aranda, né? Vocês conseguiram ler? Deu tempo? O que é que vocês acham que há de comum entre o texto do Aranda e o texto do Borges? Hã? Isso. Primeiro é a questão do tema, né, que ele já está tratando, né, de uma outra forma, mas ele está tratando. Outra coisa que a gente vê no texto do Aranda é que o texto do Aranda também é como o do Borges, ele também é um texto híbrido, certo? Porque ele começa nos falando de um conto, ele começa introduzindo o conto, né? O comandante Benjamin Aranda perdeu uma mão em ação de guerra e foi à direita para o seu mal. Há uma questão que eu me pergunto e não sei responder. Todos os contos da mão, em geral, é a mão direita terrível. Na verdade, eu não tenho muita explicação. Em geral, é a direita, né? É um número de canhotos é menor, né? Pode ser por isso a gente usa mais, né? Então pode ser uma coisa que nos atinja mais. Mas, em geral, e eles fazem questão de dizer que é a direita, né? Quer dizer, para talvez o processo ser exatamente isso, essa dificuldade. Mas se alguém tiver outra ideia, me passe, tá? Porque... aí entra nisso, quer dizer, a maioria é destra, né? Quando ele coloca a mão direita como a da ação e a mão esquerda do carinho. Né? Sim. É muito isso, exatamente. Quer dizer, há algumas explicações dos próprios autores para isto, né? Quer dizer, a mão direita, a mão do coração, exatamente. Fala. E na verdade, eu vou até contar para vocês um texto que eu mencionei na última aula, e eu já estava meio cansada, a Maria Emília até perguntou o título e eu já não lembrava mais do título. Mas eu vou falar um pouco dele, porque é algo que o Aranda trabalha aqui, que o Reis trabalha com o texto, e o Cortázar também trabalha. Eu não sei quem fez primeiro e também não interessa, mas há um diálogo entre eles, não sei se sabendo ou não, se conheciam, mas eu não sei se eles tiveram oportunidade de se encontrar. Esse conto do Cortázar que eu comentarei, eu não mandei para vocês porque era muita leitura aí. Eu preferi que vocês lessem pelo menos 3 contos e acabou. Mas eu vou falar do texto do Cortázar falando do Aranda. Então, o comandante Aranda perdeu uma mão em ação de guerra e foi à direita para seu mal. Outros colecionam mãos de bronze, de marfim, cristal ou madeira, que às vezes vêm, né, de estátuas e imagens religiosas, ou que são antigas... exato. Antigos patentes, né? Isso. E piores coisas guardam os cirurgiões em vasos de álcool, né? Em bocais, né? Por que não conservar esta mão dissecada, testemunha de uma façanha gloriosa? Estamos seguros de que a mão vale menos que o cérebro ou o coração? A proposta do Reis, depois, é falar da importância da mão para a civilização. Né? É um conto extremamente de civilização, quer dizer, ele vai mostrando como essa mão passa, né, do grande pintor para o artesanato, para o artesão, do que age com a mão, do que trabalha, do que faz, do cirurgião, quer dizer, as várias profissões em que a mão é empregada, né? Inclusive como nós usamos a mão, independente de sermos surdo-mudos, né? Mas usamos a mão para falar. Eu, por exemplo, sem as minhas, eu teria problema, seriamente. Venho do Brás, não é? Então, vocês sabem, é muito difícil falar sem a mão. Então, isso tudo, quer dizer, ele vai fazendo uma espécie de conferência que lembra o pouco que o Borges faz. Porque o texto do Borges também é híbrido, né? Também ele está tratando de uma coisa e no meio vem o conto.
O Reis, ele começa com o conto, suspende o conto e vem com uma erudição muito grande, falando... Vocês sabem, Alfonso Reis ele foi diplomata aqui no Brasil, ele conheceu Bandeira, né? Ele viveu um pouco aqui, ele escreve até alguma coisa no Brasil. Ele escreve no Rio de Janeiro, ele tem textos em que ele compôs no Brasil. Então, isso é só um parênteses, né? Então, ele vai trabalhando com a questão da mão, de cabo a rabo, né? E volta a história da mão do comandante Aranda. Então, o comandante Aranda traz a mão, né? Coloca primeiro, e aí é um jogo muito bem feito, porque ele coloca primeiro na cristaleira como se fosse uma relíquia, não é? E isso, se vocês observarem, já está no conto do Lugones, né? O Lugones também, a mão no final, ela vai ser vista como uma relíquia, né? Além disto, ele transforma a sua mão... Veja, primeiro é o comandante Aranda, que faz lembrar um texto que eu já li aqui para vocês, que eu li não, eu contei rapidamente, que é a mão do Major Miller do Verlaine, né? Que é um major também. Né? Quer dizer, há um pouco a ideia da perda da mão em ação de guerra, que foi o que o Aranda perde aqui, né? Ele perde exatamente numa ação de guerra. Eu insisto, o que eu vou buscar é exatamente a forma, como cada um deu forma a esse tema, né? Como é que então o Aranda dá forma a esse tema? Ele faz um pouco o contrário do que a gente está acostumado a ver nesse tipo de conto. Porque nesse tipo de conto, nós vemos sempre a perda do membro, e esse membro que sai por aí atuando, né? Ou que mata, ou mesmo quando não mata, mas que atua para cá e para lá, né? É uma mão do Cortázar, aquele texto, agora eu lembro, é a Estação Mano, La Estación Mano. Não foi traduzido ainda, eu acho, porque os outros livros do Cortázar foram, mas esse é o primeiro, está na outra Orídia. Então é os primeiros contos do Cortázar. E nessa Estação Mano, o que ele faz? O Cortázar conta uma história, eu já volto dá para acompanhar? Porque eu vou fazer idas e vindas aqui. Qualquer coisa vocês me peçam para eu não fazer confusão, né? Para ficar claro para vocês. Então, o Cortázar, nesse conto, ele fica toda tarde, ele espera uma mão que chega. Ela vem pelo jardim, ela entra na casa pela janela, ela fica andando pela casa e ela vai tendo um comportamento próprio do ser humano. Quer dizer, ela é uma mão humanizada, né? Não sabemos de quem é a mão. É uma mão decepada de uma outra pessoa, não é dele. E ela entra, ela cheira as flores, ela brinca com as pombas do jardim, com as andorinhas, ela pega os livros do narrador, né? O narrador escreve poemas, ela lê os poemas do narrador e ela se encanta com uns, ela prova uns, os melhores que ele tem. Eles, então, se dão muito bem. Então, todos os dias a mão chega à tarde para fazer essa visita, né? E ela tem um canto, há um canto da casa que é para ela. Nesse canto, ela tem os seus livros. Os livros, sintomaticamente, vejam, eu vou ler o trechinho até. Ela diz assim, é um trecho muito interessante, que ela diz assim, ela escolhe o que ela vai ler, certo? E no que ela vai ler, ela escolhe 2 autores. Primeiro ela escolhe um poema, sempre está nas coisas dela, um poema que, segundo o narrador, é dele próprio, que começa assim, Poder tomar tu manos, certo? Depois ela escolhe um texto chamado Le Gant d'écrin de Reverdy, a luva de crina, né? É mais ou menos isto. E ela escolhe também uma poesia do Gautier. Eu não trouxe a poesia porque ela é muito grande, que diz que é um Étude de main do Gautier. Ou seja, ela vai em busca daquilo que lhe assemelha, certo? Quer dizer, a semelhança é importante para ela. Então, é um pouco o espelhamento, né, que ela busca, como todo ser humano, né?
tem psicanalista aqui, sabe muito bem que o Lacan trabalha bem essa questão do estado de espelho. Ele diz o seguinte, que nós nascemos e para que a gente se torne, quer dizer, a palavra nos torna humanos, primeiro ponto, né? A linguagem é fundamental. Segundo, nós acabamos nos reconhecendo no outro, seja ele na mãe, no pai, naqueles que estão próximos de nós, né? Nos tocando e a gente nos vê, e nós nos vemos inteiro no outro. Nós mesmos nos vemos fragmentariamente. Né? Se a gente não tiver o outro ser humano para olhar, nós não nos vemos inteiramente. Ou no espelho, por isso que ele chama de estágio de espelho ou estado de espelho, depende da tradução. No espelho eu também me vejo, só que há um preço. Me ver no outro, me ver no espelho, o preço é essa imagem que não sou eu e sou. Né? Quer dizer, o preço disso o preço de se ver inteiro é se ver no outro. Então, é muito caro isso, porque eu, na verdade, sou e não sou. Né? No espelho, inclusive, o que é direito vira esquerda e no outro também. Né? Só assim eu me vejo, senão eu só me vejo fragmentariamente. Eu vejo as mãos, até eu fico pensando por que será que as mãos impressionaram tanto esses autores. Né? Eu estava pensando, a mão não poderia ser o duplo, né? Mas é o duplo. O tempo inteiro é o duplo. O tempo inteiro. Exatamente. E mais, não é só a finitude, né? É aquela parte que o Dason Heimlich, no primeiro dia, eu mencionei. É aquilo que estava incomodando, é a ideia do recalque. Aquilo que volta, né? Aquele horror que eu não quero e que eu ponho para fora. Ao colocar para fora, quer dizer, veja, está no corpo, né? Quer dizer, nós sabemos muito bem que quando se nasce, se tem um organismo. Esse organismo, para ele ser corpo, ele vai precisar ser tocado, as zonas erógenas começam a ser, né, desenvolvidas, porque aí o toque, a percepção, o olhar, né, o toque, o tato, quer dizer, isso tudo, nós vamos dando à criança a possibilidade de ser humano, né, de ser, com o tempo, ter desejo, ser o sujeito. Mas, na verdade, essa transformação em corpo se faz por esses elementos. Né? Então, esse corpo que já é erogenizado e já está na experiência, já vive, já está vivendo um cotidiano automatizado, sobretudo, né, acaba, certo, expelindo de alguma forma. É uma espécie de algo que eu não queria, com o qual eu não quero conviver e que realmente vira como duplo. Só que esse duplo, né, nós sabemos que a origem dele estava na questão, seria benevolente, o homem não quer morrer e acaba fazendo uma alma, acaba criando sensações de que ele pode viver depois da morte. Quer dizer, ele na verdade, e é o que você disse, ele não aguenta a sua finitude. Né? E o duplo, que era benéfico inicialmente, acaba se tornando maléfico. Né? Então, acaba se tornando algo que incomoda. E nele se cristaliza, de certa forma, eu não queria usar bem recalque, mas um pouco é o que o Freud fala, quer dizer, aquilo com o qual eu não convivo bem. Né? É meu, é íntimo, mas é incômodo, não é? E nós não convivemos bem com muitas coisas, quer dizer, cada um tem o seu sintoma, mas tem, né? Um é medo de elevador, outro é medo de altura, outro é medo de determinadas situações. Quando não é medo, quer dizer, há sempre um dado, né, que nos incomoda, né, e com o qual nós temos que aprender a conviver. Bom, nesse texto do Cortázar, a Estação Humano, ele já está convivendo muito bem com essa mão, com esse duplo, né? E o que é bonito nesse texto é que é um texto terno. Ele retoma, portanto, Borges está retomando um pouco essa ternura desse texto, porque a mão é para ele uma grande amiga. Né? Ela lê, ela tem o seu canto, inclusive ele dá para ela uma argila e quando ela pega a argila, ela faz uma outra mão, igualzinha a ela, né? Só que é uma mão que fica estagnada, né? E aí ele diz, como todo artista, ela não quis mais, eu coloquei na mesa para ela olhar, mas ela não quis mais olhar, porque na verdade, como todo artista, não fica em cima da própria obra, né? Só que com o tempo, essa mão, a do Cortázar, com o qual eles conviviam muito bem, com o qual ele convivia muito bem,
ela vai acabar indo embora. Por quê? Porque ele tem um sonho. E o sonho dele é o seguinte: um dia ele está, antes do sonho, ele está abrindo livro com uma espátula e ele vê que ela olha. Então ele dá uma espátula para ela abrir livros também. E ela começa também a abrir livro. Tudo que ele faz, ela faz, né? Aí, com a questão da espátula, ele fica, deve ter... essa espátula reaparece no sonho da seguinte forma: ele diz assim... ele dá um nome também para ela chama DG, né? DG, né? DG, então ele diz assim: uma noite sonhei, DG se havia enamorado das minhas mãos. À esquerda, sem dúvida, pois ela era diestra, pois ela era direita. E aproveitava meu sono para raptar a amada, cortando-a de meu punho com o punhal, que é a espátula, né? Eu acordei aterrorizado, compreendendo pela primeira vez a loucura de deixar uma arma em poder daquela mão. Eu procurei a DG, e aí ela estava acocorada numa almofada, e aí o que ele faz? Ele pega o punhal e guarda o punhal. Imediatamente se arrepende e dá novamente o punhal para ela. Mas aí ela já percebeu a quebra da confiança. Então ela vai embora. Então vocês vejam que eu não vou analisar esse texto, mas o que interessa desse texto? Essa relação com o duplo, essa relação positiva com o seu duplo, né, da mão. Tanto é assim que ele termina, eu gosto muito desse conto. Gosto demais, porque é bonito como ele termina assim, diz assim: façam como eu. Depois que ela vai embora, ele diz, né, que agora que ela foi embora, que não adianta ele se reprovar, né, que as pombas estão clamando pela mão que não retorna para acariciá-las, as flores, a rosa de Flandes está murchando, né, e ela não te incluirá nunca nas dimensões prolixas que a mão usava, e ele diz assim: façam como eu, que voltei a fazer contas, a pôr a minha roupa normal, né? Não está o normal, mas é a pôr a minha roupa, né? Para ficar mais claro, e que passeio pela cidade com o perfil de um habitante correto. Ou seja, o que é bom nesse conto é que, na verdade, além da mão, esse duplo, ser algo positivo para ele, este duplo, né, trazia com certa inquietação, porque evidentemente que o sonho, que é a realização de um desejo inconsciente, no sonho ele mostra que ele tinha um certo temor dela, certo? Quer dizer, não era uma confiabilidade total, né? Não é à toa que ele tira a arma dela, quer dizer, quando acorda. Então, no sonho está esse desejo, e quando ele acorda e toma essa atitude e que ela se vai, ele percebe o seguinte, que ele volta a ser alguém dentro da automatização cotidiana. Quer dizer, alguém correto, né? E o que é correto é algo incômodo para o Cortázar. Quer dizer, a ideia do burguês, né, é algo que ele vai sempre estar trabalhando sem mencionar. O Cortázar era um autor engajado. Ele, inclusive aqui no Brasil, ele passou, a última vez que ele veio aqui, ele ficou num hotel e ele tinha amigos, os Campos, o Décio de Almeida Prado, o Décio Pinhatari, o Davi, né? E aí ele veio da Argentina, parou aqui, porque quando ele se exila quando o Perón ganha, ele era contra o Perón. E aí ele ia, poucas vezes ele ia para lá, e ele passa essa vez pelo Brasil, e ele sai para tomar um café. Quando ele volta, o quarto está inteiramente revolto. Quer dizer, era a época da ditadura, a polícia entrou e procurou tudo que havia. Aí ele, muito seriamente, voltou para Paris, onde ele morava, e disse, deixou um bilhete para os amigos que ele não queria prejudicar ninguém, portanto ele nem ia ver mais ninguém e não voltaria aqui, em função dessa situação. E ele era tão engajado que ele ia onde havia as revoluções, a ponto de ter doado os direitos autorais de um livro chamado Nicarágua Tão Violentamente Doce para Nicarágua, né? E ele faz uma palestra em Cuba, porque agora eu quero dizer que esse engajamento dele, eu comecei a falar disso por causa disso. O engajamento dele não significava, em momento algum,
a perda da liberdade criativa, certo? Em função da esquerda, em função desse trabalho. Quer dizer, os textos dele, em momento algum, a gente observa como um texto panfletário, nunca, né? Tanto que ele faz essa conferência em Cuba, assim que acabou a Revolução Cubana, que é esse aspecto do conto que eu disse para vocês, que valia a pena ler. E no final ele diz a vários escritores, a vários cubanos assistindo, só cubano, né? E ele diz assim, bom, escrever revolucionariamente, ele diz para eles, não é escrever sobre a Revolução. É saber que tem que se manter a liberdade do ofício de escrever. E ele fala isso, está publicado, inclusive. Quer dizer, vai a Cuba exatamente fazendo essa palestra e dizendo que tem que se fazer isso. Quer dizer, uma coisa nada tem a ver com a outra. Embora o que ele possa... Há textos que a gente diz, bom, mas aqui ele está criticando a posição da Argentina. Casa Tomada, alguns dizem que é a leitura da Argentina que não entra na guerra, né? Que fica neutra. Então, há alguns textos, não é a minha leitura, mas há leituras que vão por esse caminho. Então... há uma preocupação do Cortázar de desarticular a questão da crosta do real, como ele diz. Desarticular aquilo que está automatizado, cristalizado. É o que ele faz naquele Continuidade de los Parques, né? Aquele leitor folgado, né? Ligado, que já cuidou dos negócios e que tem a literatura como mero lazer. Ela é lazer, mas não só, né? Que só quer obter prazer dela, acaba sendo engolido pelo próprio texto. Quer dizer, ele perde a sua configuração de sujeito da leitura, né? Se torna um objeto dela, é engolido por ela. E aqui também ele não perde a oportunidade de mostrar mais uma vez que o ser um cidadão correto, andando pela rua, né, implica, de certa forma, algumas normas, implica um perfil estabelecido, né, com o qual ele não concorda, né? Então, essa mão que causa horror e que para ele não causava, mas mostra que ele tinha inquietação em relação a ela, pelo sonho que ele tem, essa mão, na verdade, era algo benéfico para ele, né? Quando ela vai embora, ele perde esse dado, né? Ele perde a poesia, ele perde a capacidade de perceber que aquilo que o inquieta, que aquilo que na verdade é diferente, é também esse mesmo lugar, de onde esse diferente sai de um lugar que é o íntimo, né? É o íntimo da personagem, de onde também sai a poesia. Quer dizer, então ele sente que ele perde um pouco isto, né? Então, aí o tema da mão é visto de maneira positiva, né? Quer dizer, e aí, veja, ele transfere para o homem, né, a crítica a ser feita. Na verdade, ele está sempre criticando, porque, como eu disse a vocês, o tema da mão é um tema de questionamento, né? Se questiona o real e se diz, será que, de certa forma está dito, será que eu preciso chegar à perda de uma parte de mim para entender que eu estou vivendo num mundo cristalizado? Quer dizer, mas isso é uma interpretação muito ampla, né? Cada um vai mostrar aspectos dessa realidade que acaba oprimindo o sujeito, né? Então, essa mão que traz a ideia da ternura, né, com quem ele se dá bem, ele diz, inclusive, ele fala assim num momento que primeiro ele olhava com curiosidade para ver o que ela fazia. Depois de um certo momento ele quis saber sobre ela, né? Então, por que ela vinha, como ela era, e depois ele deixa isso de lado e passa a amá-la, né? Ele passa a gostar dela, da companhia, isso tudo. Então, isso ele faz em 43. Ora, o texto e agora eu volto para o comandante Aranda. O texto do Aranda, ele traz um pouco algumas ideias já colocadas nesse texto do Cortázar, né? Primeiro, veja, esta é uma mão que lê. Agora, o que eu não sei, e não dá para saber, é se quem fez primeiro. E eu acho que também não interessa, como eu já disse. Certo? Porque o Cortázar publica isso em 43, o outro texto da mão chama As Mãos que Crescem, né? E é em 37 que ele faz. O texto de mão do Cortázar, desculpa, não sei se é do monóculo, alguma coisa que está vestindo um pullover. É o que eu vou falar, é o que eu vou tratar.
É esse que eu vou tratar. E depois desse ele tem um outro também, que foi traduzido por Pescoço no Gatinho Preto, que ele é um texto também que a mão fica impossível. As mãos, tanto de uma personagem, das duas personagens que se encontram no metrô, ele faz posteriormente, e que também atacam, né? O que é que esse texto eu selecionei esse para falar um pouquinho, embora eu não tenha mandado para vocês lerem, porque é um texto em que o duplo não é negativo o tempo inteiro, né? Ele traz um dado positivo também, sem ser só o dado do horror, né? O Borges não fala em nada positivo quando ele trabalha com o conto da garra, né? Mas, na verdade, há uma espécie de ternura, uma espécie de solidariedade com aquele outro que está se transformando, né? E uma espécie de... Veja, nesta solidariedade pode-se compreender, né, nessa cumplicidade, a ideia de que isto ocorre com todo mundo, pode ocorrer com qualquer um, né? Quer dizer... E é evidente que nós estamos sempre uma metáfora, né, que se coloca para esse algo nosso que não é bem resolvido, né? No Comandante Aranda, então, voltando a ele, essa mão que ele traz, então vocês lembram, ele perde na guerra, ele volta com essa mão, coloca na cristaleira, né? E essa mão, ela no começo, ela ficava lá para ser vista por alguns visitantes, né? Alguns amigos dele acabam mostrando, acabam vendo a mão que ele exibe, né? Mas o momento dessa exibição é o seguinte: a mão foi depositada cuidadosamente em um estojo acolchoado, né? De quando em quando se concedia aos íntimos o privilégio de contemplá-la por uns instantes. Depois era uma mão agradável, robusta, inteligente, algo crispada, né? Sua conservação era perfeita, né? Pouco a pouco o tabu, o objeto misterioso, o talismã escondido se foi tornando familiar. Vejam, a gente tem, na ideia do inquietante, do Das Unheimlich, nós temos o íntimo, certo? Que é estranho, né? O familiar, estranhamento. É esse sempre o jogo, né? Porque, às vezes, o que nós conhecemos de mais familiar é exatamente aquilo que nos assusta mais, né? É nosso, né? Bem, aqui o Reis vai fazer o contrário, né? Ela chega como algo mais estranho, mas imediatamente aos poucos ela vai se tornando familiar. Quer dizer, veja, não é o familiar que se tornou estranho literalmente, como no conto que nós vamos ver, que é o outro conto do Cortázar, né? Do sujeito que está colocando pullover, né? Não é assim. Então, aqui a mão começa a se tornar familiar e eu vou só ler alguns trechos para aqueles que não tiveram tempo de ler. E então ela emigrou do cofre de bens até a vitrina, até a cristaleira da sala. Primeiro ela estava no cofre, né? Depois ela vai para a cristaleira. E se colocou entre as condecorações de campanha e as cruzes da constância militar. Ou seja, ela estava entre os troféus que ele tinha trazido, né? Aos poucos, né, ela vai revelando uma vida, né? Uma vida a partir... uma vida surda subreptícia, né? Então, começa que as unhas começam a crescer, né? E de 8 em 8 dias eles chamam uma manicura para fazer as unhas, certo? Quer dizer, então veja, já começa, né, há um trabalho para fazer com que a gente não fique tão pesada ao ler o texto. Quer dizer, há um tom, né? Há um tom e uma busca de um certo riso, né? Nós vamos rindo com a mão, porque ela fica ingovernável, né? Ela começa a atrapalhar todo mundo, né? Para vocês terem uma ideia, ela entra na circulação doméstica, né? E começa a atrapalhar, né? Aos 6 meses ela era um prendedor de papel, né? Ela começa a ter problemas com a mulher do comandante. A mulher do comandante não entrava mais na cozinha, porque ela tomava conta da cozinha, né? Os meninos começam também a não respeitar mais ninguém, né? E aí ela andava com liberdade de um lado para o outro. Depois ela aprendeu a correr com um galope muito parecido ao dos coelhos. E sentada, sentada sobre os dedos, ela começou a saltar, que era um prodígio.
Um dia se viu que ela desenvolta, ela estava na corrente de ar. Ela havia adquirido a faculdade de voo. Então vejam que ela vai se emancipando, né? E vai tornando, de um lado, a vida da família infernal. Os meninos não obedecem mais, não há mais hora para comer, não há mais hora para dormir, quer dizer, ela vai tomando conta, né? E ela aprende a dirigir, ela sai com o carro, né? E não só isso acontece, quando também, como ela começa veja, ela desaparecia quando lhe dava na telha, né? Lhe dava la gana. Ela voltava quando quando lhe apetecia também. Ela alçava, ela ficava emborrachada. Dizem que ela até ficava bêbada, certo? Quer dizer, ela se emborrachava, né? E, em todo caso, ela tresnoitava, né? Não obedecia a ninguém. Era burlona e travessa. Ela beliscava os narizes das visitas, porque aí ela passa também a incomodar as visitas. Ela batia as portas na cara dos cobradores. Ela ficava imóvel, se fazendo de morta, para deixar-se contemplar por alguns, e, de repente, ela fazia um sinal obsceno. Então, vocês vejam que ela vai tendo o comportamento de uma criança mal criada. Bom, aí, vejam, essa mão, ela continua, o comandante a observava e sofria em silêncio, né? Porque, antes disso, né, a vizinhança começa a sofrer roubos, certo? E tudo é atribuído à mão, mesmo aqueles roubos que ela não fez, né? Então, ela vai ganhando amplitude em termos de incomodar, né? Ela incomoda, quer dizer, que é um pouco a função do duplo, né? Essa função dentro do tema da mão é comum, só que o Reis, ele transforma essa mão em algo risível. Então, nós acabamos vendo que ela incomoda e rindo disto, né? Parece que aliviados, enquanto que nos outros a mão mantém o horror. É o caso do outro conto do Cortázar que nós vamos ver, que ninguém tem culpa, né? No Ninguém Tem Culpa, o incômodo é terrível, de cabo a rabo. Vocês vão ver como a angústia, porque o dado incômodo está ligado, a ideia do inquietante, do Das Unheimlich, está ligada à noção de angústia. Né? Provoca angústia na gente. A mão da estação humana não provoca. Não provoca. É uma cronópia. Exato, não provoca angústia, não provoca. Agora, existe uma angústia, Maria Emília, porque quando ele sonha, ele tem medo que ela o mate. Ele sonha exatamente com ela, cortando o próprio corpo dele. Quer dizer, o que é que a ideia do horror, ela é muito pequena dentro do conto e só aparece no sonho dele. No resto, não. Então, ela vira exatamente uma grande amiga o tempo inteiro, né? A ponto de se ofender com a falta de confiança dele e ir embora. Foi para outra casa. Então, é uma coisa... Agora, a do comandante Aranda, o tempo inteiro nós vamos conviver com a ideia da brincadeira, né? Ela parece brincar, né? Então, o comandante a observava e sofria em silêncio. A sua mulher tinha um ódio incontido por ela, né? E ela era a vítima preferida da mão. A mão, entanto, no entanto, que passava a outros exercícios, a humilhava, dando-lhe algumas lições de trabalho e cozinha. Quer dizer, ela ainda dava lição para a dona da casa, né? Isso vai, então, se estendendo. Começam os roubos, né? Há um momento em que se diz o seguinte: a mão, então, indiferente ao dano alheio, adquiria uma musculatura eclética, robustecia e se tornava perfeita por instantes e cada vez mais sabia fazer coisas. Que aí é a ideia dela sair com o carro para tomar a fresca. Mas ela nunca bateu. Ela sempre trazia o carro perfeito, né? Até ele diz assim, o comandante diz assim: pelo menos assim se conservará o carro em bom estado, já que ela ameaçava, já que o carro ameaçava mofar desde a fuga do chofer. Porque tinha um chofer para dirigir, ele não tinha mais a mão, ele não podia dirigir. Então tinha um chofer, mas o chofer também foge, né? Porque na verdade não para ninguém na casa, né?
Empregado algum para na casa porque não aguenta a malcriação da mão, né? Bom, aí, continuando, né? Tem um momento também de lirismo. Por isso que eu digo, eu não sei se esses autores, Cortázar e Afonso Reis, conversaram. Não sei se fizeram separadamente, sem que um soubesse do outro, porque aí nós entramos naquilo que eu disse a vocês, que é uma coisa a se pensar, a circulação das ideias. É possível, certo? Mas há muito ponto comum entre uma coisa e outra, só que a forma é diferente. É esse o importante, quer dizer, cada um dá o seu traço, né? Cada um marca o tema com o seu traço peculiar, né? Aí, há um momento em que o comandante acabou por desentender-se, né, com a família e até lhe pareceu que aquele estranho contato estava estava mais tolerante, ele tolerava mais. Com o contato da mão, o próprio comandante acaba tolerando mais a mutilação que ele sofreu, né? Parece que ele ficava um pouco confortável em relação à sua perda, né? E aí vem assim. E por que ele fica assim? Porque ela, a partir de um momento, ela deu de vir dormir com a mão esquerda, certo? Ele estava dormindo e ela vinha procurar a mão esquerda na hora de dormir, quer dizer, e dormia enlaçada a mão esquerda, né? Então é isso que dá um certo conforto para o comandante. Parece até que o seu corpo foi restabelecido quando a gente sabe que é uma ilusão. Nós vamos trabalhar exatamente com esse dado no final, essa interpretação da ilusão do comandante. Porque a pobre mão esquerda, a fêmea, e aí ele dá gênero para essas mãos, né? Eu nunca pensaria, vocês vejam como é, eu não pensaria, a mão sinistra para mim, a mão sinistra, né, que dá a ideia do sinistro também, do inquietante, eu nunca diria que a mão esquerda era a fêmea. Para mim, a mão direita é a fêmea. Vocês vejam como é particular isso, né? Então, aqui ela é a fêmea. Ela necessitou de um beijo e da companhia da mão masculina, a direita. Não a insultemos. Ela, em sua torpeza, conserva tenazmente como precioso lastro as virtudes pré-históricas, a lentidão, a demora dos séculos em que nossa espécie foi se elaborando, né? A mão corrige as desorbitadas audácias, as ambições da direita. É uma sorte, se disse o comandante, que não tenhamos duas mãos direitas. Não teríamos perdido, então, não estaríamos perdidos entre as puras sutilezas e enredos do virtuosismo. Não seríamos homens verdadeiros, não, seríamos predigitadores. Gauguin sabe bem o que faz quando, como freio à sua eterna sensibilidade, ensina outra vez a sua mão direita, ensina outra vez a sua mão direita a pintar com o candor da esquerda, né? Então, ele faz, ao longo do texto, existe o enredo, né, do conto, e no meio dele há considerações, quer dizer, ainda a ideia do híbrido, do texto híbrido, dessa forma híbrida, ainda se mantém, porque ele vai considerando a civilização, né? E a mão, e cada coisa que a mão faz dentro da civilização como ela é vista, né? Não toda, mas uma série de coisas. Bom, o resultado é, aí ele fica tão ofendido, né? Que ele já está pensando em pedir baixa do exército, né? Porque não é possível ele continuar com isso, toda a vizinhança reclamando, todo mundo reclamando. Mais uma noite, e aqui é o dado terno que me parece fundamental, que lembra a mão do Cortázar, né? A mão do Cortázar do Estação Humano. Mais uma noite, a mão é página 241, se vocês estiverem acompanhando. A mão empurrou a porta da biblioteca, né? E se lançou, né, se engolfou na leitura. E se deu conta, e deu com um conto de Maupassant sobre uma mão cortada que acaba por estrangular o inimigo. Eu falei do texto aqui para vocês. E deu com uma formosa fantasia de Nerval, que é a mão encantada, que eu também comentei, em que uma mão encantada percorre o mundo, fazendo primores e malefícios.
Não é bem o mundo, porque a mão do Nerval fica só em Paris, né? Nas vários lugares de Paris, mas ela vai percorrendo as cidades não, os lugares, né? Fazendo primores e malefícios. E deu com uns apontamentos do filósofo Gauss sobre a fenomenologia da mão. Lembra-se que eu disse a vocês que a mão do Cortázar escolhe o Gautier para ler, né? Escolhe o Riverdy, que é um surrealista, do começo do surrealismo, né? Ela seleciona leituras e escolhe um poema do próprio Cortázar que começa... eu ainda não consegui achar esse poema, né? Ainda não localizei, porque o Cortázar fez alguns textos, mas mais... O nome do poema. Então, eu não tenho o nome do poema, eu não consegui localizar esse poema ainda, não sei se ele existe mesmo. Mas no texto dele ele vai falar literalmente que é um poema que ele fez que começa por poder tomar tus manos. É o narrador, exatamente, é o narrador. Então, o que eu estou dizendo é que eu não sei se o próprio Cortázar fez um texto chamado... se ele se identifica ou não com o narrador. Eu precisaria localizar e eu não localizei até agora. É isso que eu estou fazendo um parênteses para explicar. Então, na verdade, aquela mão do Cortázar que lê, que escolhe textos, dialoga com esta mão do Reis, que também lê, né? Que entra na biblioteca e começa a verificar os textos e dá de cara com 3 textos que falam dela própria, né? Aí o que ela faz? Ela diz o seguinte: o resultado é sereno e triste, diz o narrador, né? A orgulhosa mão independente que acreditava ser uma pessoa, um ente autônomo, um inventor de sua própria conduta, se convenceu de que não era mais que um tema literário, certo? Ela era um tema literário. Um assunto de fantasia, já muito tratado e levado pela pena dos escritores. Com pesar e dificuldade, e eu estou para dizer que derramando abundantes lágrimas, diz o narrador faz uma introdução, né? Se encaminhou para a cristaleira da sala, se acomodou em seu estojo, que antes colocou cuidadosamente entre as condecorações de campanha e as cruzes da constância militar, e desenganada e pesarosa, se suicidou à sua maneira, se deixou morrer. Certo? Quer dizer, ela vai, enquanto a outra desaparece, então é uma morte simbólica, porque não vai ser mais vista, esta literalmente se asfixia, não é? Quer dizer, se insinua que ela se asfixiou, né? Agora o comandante, para que serve essa ruptura e essa questão do duplo? Porque esse comandante parece que ele não aprende, né? O que ele não aprende? Veja, raiava o sol quando o comandante, que tinha passado a noite revolvendo-se na insônia, né, e angustiado pela prolongada ausência de sua mão, porque ela ficou na biblioteca e ele não sabia onde ele estava, porque às vezes ela sumia. ela tinha as tarefas dela, né? Ele a descobriu tesa no estojo, algo enegrecida, e como com sinais de asfixia. É aqui que se fala da asfixia que eu antecipei. Ela não dava crédito a seus olhos. Quando compreendeu o caso, ele amassou o punho, com seu punho, né, o papel nervoso, ele amassou nervoso o papel, em que já solicitava sua baixa do serviço da ativa, né, do serviço militar. E alçou, quão largo era, ele reassumiu sua militar altivez e, sobressaltando em sua casa, gritou com a voz no gargalo, né? Gritou com gargalo. Intensamente. Isto. Atenção firmes, todos a seus postos. Clarim de ordem, né? A tocar a diana da vitória. Ora, o que vocês acham? O que vocês entendem? Como é que vocês interpretariam esse final? Eu não sou só professora de mão, viu? É que eu estou falando da Unheimlich e a literatura. Vocês vejam que a literatura ela vai trabalhando a mesma coisa, né? Quer dizer, há uma ideia muito bem falada pelos comparativistas, né, de que a literatura se nutre de literatura, né? E o que a gente está vendo é exatamente essa tradição literária que vai se criando. Se cria também com outros temas, né? Mas este é um tema que eu escolhi para trabalhar. Alguma coisa de louca também tem, evidente.
Mas todos temos, né? Como é que vocês interpretam esse final? Eu achei que a mão cortada lhe permitiu fazer tudo aquilo que ele queria. Brincar, roubar, fazer gestos obscenos. Tudo que era reprimido. Tudo estava reprimido que ele guardou por ser militar no lugarzinho dele. Quando fez tudo, ela voltou para seu lugar e ele voltou a ser militar. Certo, certo. Larga o papel, Uhum. tudo de baixo e volta aos gritos, à atenção. É. Eu acho que foi assim que usa essa mão cortada nesse sentido. A liberdade de tudo aquilo que ele reprimiu talvez ao longo da vida. Nesse ponto também ela toca na mão do Cortázar, né? Porque na verdade, quer dizer, há algo de bom, embora ela seja incômoda, há algo de bom nessa ruptura, né, com o próprio corpo. Que mais? Tem mais alguma leitura aí? Eu tive a impressão que ele faz uma armadilha para ela, né? Que separa os textos literários e a ideia da Vitória vem dessa morte, desse elemento que ele não conseguia controlar. Eu posso para que você... Eu não sei se ele separou. O Cortázar tinha na escrivaninha da mão que entra, né, da narrador, tinha assim. Agora aqui não há nenhum momento que se diz claramente isso. Então eu não sei se ela só achou, porque ela ficou um tempão na biblioteca, né? Então não sei se ela localizou o primeiro e foi atrás do segundo, não sei. Quer dizer, esse dado não dá para a gente falar com certeza. Agora, de fato, o que você menciona depois é coerente, né? Porque a fala dele, né, a atenção firme do Carla Adriana da Vitória, dá a impressão de que ele É uma vitória sobre essa parte. Exatamente, ele não conseguia controlar. É. Parecia que era uma convivência relativamente confortável entre ele e a mão, né? Acho que eram os únicos elementos que se suportavam, mas que no final ele dá a entender que não era uma convivência Isso. agradável. Não era. E ele não sabia como eliminar. É ambivalente, né? A questão é sempre ambivalente. Mais alguma leitura? Uhum. Exato, sobretudo porque é militar, né? Está sempre sob ordens, né? Executando ordens. Agora, eu leio algumas coisas como vocês mencionaram, mas eu leio sobretudo a questão fundamental desses contos, que é a divisão do sujeito, né? Nós não aceitamos nossa divisão, não é? Nós não aceitamos esse dado, que é o dado do inconsciente, de certa forma, né? E nós queremos, de qualquer maneira, há uma ilusão de inteireza, há uma ilusão de completude, né? Há uma ilusão desse corpo que... veja, não é à toa que a gente começa a se assustar quando a gente entra nos 50. Muita gente aqui não entrou, mas quando entrar vai ver. Os que já entraram sabem. A gente começa a ver que o corpo não é mais o mesmo, não é? Eu estou dizendo 50, mas na verdade pode ser um pouco antes ou pode ser um pouco depois. E a gente começa então a perceber que não é mais a mesma coisa, quer dizer, e que a gente não tem nenhum domínio sobre isso, certo? Aqui, o comandante, ele não aprendeu nada, não é? Porque ele viveu esse corte, né? Algo que o incomodava, que desestruturou sua família. De um lado, como você disse, a mão podia fazer tudo o que ele se via reprimido, mas ele não aprendeu que é uma outra parte incontrolável, né? Tanto que ele volta para o militarismo, que é o lugar do quê? Da ordem, né? Daquilo que deve ser feito, daquilo que deve ser seguido, né? Do coletivo, do gregário, né? Quer dizer, se perde o sujeito. Ele não percebeu que ele poderia se transformar em sujeito. Sintomaticamente, o Reis não mata o seu... Porque, em geral, com o tema do duplo, se morre, certo? Não é possível que se conviva com esse duplo, né? No texto da Estação Mano se convivia, mas ela desaparece quando se estabelece aquele horror dele, né? Quer dizer, ela desaparece. Nos outros textos, no texto da Garra, haverá uma morte. A transformação já é morte. Quer dizer, o humano, quer dizer, não é à toa que nessas relações, não é à toa que o Borges escolhe um pássaro. O texto do Cortázar, há um momento em que se fala que ela é pássaro e folha seca. Quer dizer, há já um animal ali, do dado animal que se introduz. Nós vamos ler depois o texto do Ninguém Tem Culpa, em que o Cortázar fala que as mãos, o narrador vai dizer que as mãos são como ratas.
né? São ratazanas, quer dizer, terríveis, que atacam, né? Então, há uma ideia da perda do humano nessa ruptura, né, do corpo e nessa transformação do outro em algo que sou eu e não sou eu. Na verdade, o capitão não morre, né? Quem morre é o duplo, o que não é normal dentro desses textos. Bom, o que é normal, quer dizer, o que não é comum, né, dentro desses textos, porque em geral a mão mata, né? Em geral o preço dessa ruptura é exatamente a perda do sujeito, né? Aqui não há isto, mas também o capitão não aprendeu nada, né? Ele não aprendeu nada do que o homem tem que ver, do que o sujeito tem que se saber dividido, né? Tem que saber que não é inteiro, né? Então, essa questão é fundamental. Não é à toa que ele escolhe um comandante, porque é aquele que dá ordens. Quer dizer, por mais que tenha relação com a la mano del major, a mão do la main, né, do Major Miller, né, do Verlaine, por mais que tenha, quer dizer, um major aqui, um comandante, que isso tenha aflorado, na verdade, com o comandante morre, né? Com o major morre. Aqui não, né? Mas fica a pergunta, voltar para a ativa, né, com ordem sempre, seguindo ordens, seguindo regulamentos, não é uma morte do sujeito? Quer dizer, é isso que fica, né? A pergunta que fica. Pois é, quer dizer, Exato, quer dizer, que o Cortázar propõe já no conto dele, quando ele diz que ele está andando como um cidadão correto, né? Como um homem correto, quer dizer, que não vai, o correto nunca é olhado, não é? Precisa estar à margem para causar alguma mudança ou alguma sensação de, bom, é diferente, então eu paro e vou observar, né? Quer dizer, o correto é aquilo que nós fazemos todos os dias, que nós somos e acabou, né? Quer dizer, onde está o sujeito? É essa questão. Esses contos, eu acho que estão sempre girando em torno dessa divisão do sujeito, né? E dessa falta de aceitação desse dado, né? Quer dizer, que é fundamental. Mais alguma questão em relação a esse conto? Não veio a Mirza hoje para eu saber a hora. Você sabe a hora? Para eu me controlar? 20 para 6? Nós acabamos que hora? Às 6. Hoje eu não me controlei, eu fiquei muito... Das Unheimlich, não é verdade? Já que a gente não é sujeito... Bom, eu tenho que pegar... Olha, faltam 2 contos ainda, mas eu resumo. Faltam 2. Bom, o outro conto que eu queria mencionar é aquele que eu mandei para vocês, que é o texto do Cortázar. Ué, eu não trouxe o meu em espanhol, eu queria o em espanhol, ô diabo. Não tá aqui. Vou ter que pegar em português mesmo. Vocês têm o em português, né? Isso todo mundo recebeu. Bom, nesse texto do Cortázar, que é anterior ao... veja, é posterior à Estação Mano. A Estação Mano é em 43. Ninguém Tem Culpa sai em 50 e pouco, né? Que é no final do jogo, de 60 e pouco é publicado. E o Cortázar já tinha feito 2 sobre a mão. As mãos que crescem também é uma coisa impressionante, porque depois de uma luta de boxe, o dono da mão, a mão vai crescendo. Aquilo que era uma inflamação pela luta se transforma em algo imenso, né? E aí também é diferente porque no final a mão é muito grande, ela vai crescendo, não tem como, ele não consegue pegar ônibus, ele precisa pedir para as pessoas ajudarem a carregar as mãos, né? Até que ele tem que amputá-las. Então o corte vem no fim, certo? Quer dizer, é um pouco diferente, né? É isso que eu quero exatamente mostrar, que a literatura traz exatamente isso, ela pega o que é mesmo e transforma sempre no outro, né? Quer dizer, é por isso que nós temos que tomar muito cuidado com determinadas correntes, que desvalorizam um pouco o texto literário, né? O texto literário, quer dizer, quando a gente pensa nas correntes críticas atuais, quando a gente pensa no multiculturalismo, quando a gente pensa nos estudos culturais, a gente precisa tomar cuidado com aqueles que não entendem bem e transformam a literatura num saber a mais, como é a história, como é a geografia, como é a psicologia, quer dizer, todos os saberes.
A literatura é saber, mas não só, ela também é arte. Se eu perder essa questão da forma, dessa composição que cada um faz, eu perco a literatura enquanto arte, né? Então aí eu fico na história, fico na filosofia, fico na psicanálise, quer dizer, esqueço, né? E aí fico sem este prazer que a literatura dá, não é? Quer dizer, que é inegável. Bom, nesse texto do Cortázar, o Ninguém Tem Culpa, ele começa exatamente mostrando o homem correto. Aquilo que ele parou em 43, ele retoma no Ninguém Tem Culpa. Ele diz assim: o frio sempre complica as coisas. No verão se está tão próximo do mundo, tão pele contra pele. Mas agora, às 6h30, sua mulher o espera em uma loja para escolher um presente de casamento. Já é tarde e percebe que está frio. Tem que vestir o pullover azul, qualquer coisa que combine com a roupa cinza. O outono é um pôr e tirar-se pullovers, ir se fechando, afastando-se, distanciando-se de si próprio, né, na verdade. Sem vontade, assobia um tango, enquanto se afasta da janela aberta. Busca o pullover no armário e começa a vesti-lo diante do espelho. Não é fácil, talvez por culpa da camisa que adere à lã do pullover, mas custa-lhe fazer passar o braço e vai por aí afora, né? Nesse começo, o que já se nota? Se nota uma personagem que vai ao encontro da sua mulher, certo? Tem que ir, vai comprar um presente de casamento, ou seja, está obedecendo de uma instituição, está obedecendo às normas. E mais, tem que combinar o pullover com a calça, não é? Quer dizer, então nós estamos diante também do homem correto, né? Este homem correto que está assobiando, ele assobia e tem um momento que ele diz assim: enquanto se afasta da janela, busca o pullover na armário e começa a vesti-lo diante do espelho. É uma coisa mínima. Mas é exatamente esta imagem inteira diante do espelho que vai se fraturar, né? Porque aí ele começa a pôr o pullover, veja, e é uma coisa cotidiana. Qualquer um que vai pôr o pullover, ele tem uma camisa por baixo, tem esse tipo de problema, não é? Quer dizer, logo a gente segura um, vai e põe o outro, a gente segura. Quer dizer, o Cortázar vai fazer essa angústia, vai aflorar a angústia, exatamente porque nós temos aí várias laudas desse entrar e sair do pullover, certo? E ele não conseguindo. Ele faz um texto, se vocês olharem, é um texto que não há parágrafos. Não há nenhum parágrafo, certo? No interior há um ou outro ponto e há muitas vírgulas e que é o E, né? As coordenadas assim, as coordenadas sindéticas, as aditivas. O Y, né? O Y do espanhol, né? O nosso E. Então, o que ele faz? Enquanto ele está enredando a personagem no pullover, certo? Nas lãs, nas malhas do pullover, ele nos enreda também nas malhas do conto. A angústia da personagem vai ser um pouco a nossa, porque nós não paramos para respirar. Se a gente ler o conto como ele propõe, não dá, né? Nós acabamos angustiados, porque falta ar. E veja, o que é angústia? Angústia é exatamente isso, vem de angústia, angústia é aperto, né? Opressão, quer dizer, é algo que eu não posso. Tanto que a gente às vezes fala, estou com uma coisa no estômago, não é? Quer dizer, o quê? É um pouco angústia, quer dizer, há pessoas que têm, evidente, sofrem angústia de maneiras diversas, mas uma coisa muito comum é sentir algo que a respiração parece, né? Respira melhor, né? Quem tem pânico sabe disso, né? Eu não tenho, mas tenho gente que tem. Então, eu sei que volta e meia a gente tem que falar respiração, respiração, né? Porque parece que aí vai ajudar a entrar um pouco, né? Quer dizer, permanece, mas muda um pouco aquela sensação de falta de ar, né? Então, ele trabalha exatamente com essa sensação. Se vocês... É que não vai dar para eu ler, porque eu já me estendi demais nos outros. Mas há momentos terríveis, certo? E veja, até que, nesses momentos terríveis... Vocês podem olhar, quer dizer, o texto é um corpo só, né? Nós estamos presos no corpo do texto enquanto ele está preso no pullover, né? São as duas coisas que... Quando sai uma mão, né? Quando sai uma mão, e mais, tanto é o corpo que está aqui presente, que é o momento em que ele diz assim, é na página 18. Ele diz assim, no meu em espanhol estava tudo anotado, aqui não. Ele diz assim...
Pensa ironicamente que se houvesse uma cadeira perto, no meio do texto, poderia descansar e respirar melhor, até vestir inteiramente o pullover, mas perdeu a orientação, depois de haver girado tantas vezes nessa espécie de ginástica eufórica, que inicia sempre a colocação de uma peça de roupa e que tem algo do passo de balé dissimulado, que ninguém pode recriminar, porque corresponde a uma finalidade utilitária, olha a crítica ao homem correto, utilitária e verdadeira solução e não a culpáveis tendências coreográficas. Ou seja, a ideia de um corpo que dança romperia a ideia desse corpo que deve ser utilitário, né? Tanto que, por que a roupa? A roupa funcionaria, de certa forma, como uma espécie de segunda pele. Tanto é uma segunda pele que ela a baba acaba envolvendo todo o rosto da personagem, né? E ele não consegue pôr o rosto para fora. Quando uma mão sai para fora, para quem leu, né, ela não ajuda nem a outra mão, nem o rosto. Ao contrário, ela fica beliscando, né? Quer dizer, então, é quando ele faz a metáfora dos ratos, né? Quando ele diz que uma mão é como se fosse uma ratazana, né? Trabalhando e segurando a outra. Eu tenho uma análise desse conto num livro antigo que eu fiz, mas era só deste conto, né? Em que eu vou mostrando exatamente como a angústia vai se criando a cada momento. Eu não trouxe, podia ter trazido para dar para vocês, porque eu até tenho uns livros lá sobrando. Eu briguei com a editora, então pedi tudo que era meu, certo? O que eles tinham, então eu estou com esses livros lá. No final, então, nós temos, né? Eu não estou achando a parte da metáfora dos ratos. Achei aqui. Na página 19, se diz o seguinte: então, mais devagar, é preciso utilizar a mão metida na manga esquerda, se é a manga e não a gola. Constantemente ele nos coloca essa dúvida, né? Se é isto ou não aquilo. Quer dizer, esta dúvida ela é fundamental para criar, certo? A ideia da certeza também. A ideia de que, de fato, ele está com um problema para colocar esse pullover. Que não... Exatamente, aonde ele se enfiou. E para isso, com a mão direita, ajudar a mão esquerda, para que possa avançar pela manga ou retroceder e se livrar, embora seja quase impossível coordenar os movimentos das duas mãos, como se a mão esquerda fosse um rato metido em uma gaiola e de fora outro rato quisesse ajudá-lo a fugir, salvo se em vez de ajudá-lo, o esteja mordendo, porque de súbito dói sua mão prisioneira e ao mesmo tempo outra mão se crava com toda a força, nisso que deve ser sua mão. Eu gosto desse nisso, ainda bem que eu achei, porque o Lacan vai retomar, né, e as traduções agora brasileiras, porque a tradução do Freud era muito ruim, a da Imago, era só que a gente tinha. Agora caiu, faz uns anos, uns 3, 4 anos, caiu em domínio público. Acho que foi 2008, faz uns 4, 5 anos. E então começou a ser traduzido o Freud pelo Paulo César, pela Companhia das Letras, e pelo Luiz Hans, pela Martins Fontes. Então, as traduções estão bem melhores, né? Mas o nisso é extremamente importante, porque o Freud foi traduzido por o ego, o id e o superego, né? Quando Freud não usou os termos latinos, né? Ele não usou. Ele trabalhava com os termos, as instâncias, as 3 instâncias psíquicas em alemão, né? Com a nova tradução, a gente já tem a tradução do eu, do isso e do superisso, que é o que fala o Freud, né? E o Lacan, que é leitor de Freud, retoma essa ideia e vai trabalhar muito com a ideia da coisa, com a ideia do inconsciente sendo isso, certo? Então, quando ele diz aqui que havia transformado nisso, quer dizer, a mão não é mais dele, a mão já não tem mais a configuração humana. Tanto é rato, né? Uma rata vai atacando a outra, quanto é também um isso, quer dizer, é um neutro, né, para nós. Isso, então, nos coloca diante da angústia que vai se configurando, quer dizer, desse aparecimento, sem dúvida alguma, de algo que era para ficar reprimido e de repente aparece esse isso que vem do inconsciente, até que no final a mão vence, né? Porque
quando ele consegue pôr o rosto para fora, a mão ataca com 5 unhas, né, negras, ela ataca os olhos da personagem. E a personagem não consegue mais ver. Então, e volta para o pullover. Então, nós temos no final em que ele diz o seguinte, vou ler o finalzinho. Até que pouco a pouco, na página 20, reconhecidamente entreabre os olhos livres da baba azul de lã do lado de dentro. Entreabre os olhos e vê as 5 unhas negras suspensas, apontando para seus olhos, vibrando no ar antes de saltar contra seus olhos. E tem tempo que é a questão do duplo que mata o outro, certo? Não dá para conviver com o seu duplo. Quer dizer, vocês podem ver que na história da literatura, vocês pegam Dorian Gray, vocês pegam o Fausto, quer dizer, não dá para conviver com o duplo, né? Tem que morrer, o preço é a morte, né? Dessa divisão. Que evidentemente não foi aceita antes, não foi trabalhada, não foi elaborada, né? E tem tempo de baixar as pálpebras e jogar-se para trás, cobrindo-se com a mão esquerda, que é sua mão, que é tudo que lhe resta para se defender de dentro da manga, para que puxe para cima a gola do pullover e a baba azul envolva outra vez seu rosto, enquanto se levanta para fugir para outra parte, para chegar, afinal, a alguma parte, sem mão e sem pullover, onde somente haja um ar ruidoso que o envolva e o acompanhe e o acaricie e 12 andares. Ou seja, certo? A janela estava aberta. Agora, se a gente retomar o começo, a gente vê que a janela estava aberta, ao momento que se diz, e ele, então, está em 12 andares, ele gira e não sabe mais para onde. Quer dizer, o Cortázar nunca mata as suas personagens, ele sempre sugere. Lembram-se no Continuidade? Quer dizer, é um pouco isto. Por fim, quanto tempo eu tenho? 10 minutos? Bom, então dá para eu ir... não, vocês cansam, né, gente? Vocês não tem aquele intervalinho do café, né? Então, é uma coisa complicada cansar também quem está escutando. E eu, na verdade, eu já falei, eu sou compulsiva para falar e tudo que eu estou trabalhando aqui eu adoro. Eu estou até comecei a escrever um texto sobre a Estação Mão, porque eu já tenho os outros escritos, né? E às vezes eu fico meio cansada do tema, tenho que reconhecer, me enche um pouco. Chega um momento que eu fico, preciso, mas aí eu faço outra coisa, aí eu vou ler Quixote, vou ler outros textos, vou ler Bandeira. Bom, o último texto, então, que me cabe falar é o texto do Lugones, né? O Lugones é tão pouco trabalhado, né? Mas El Milagro de San Vilfrido, que tem tradução, gente, tem tradução da Globo, é que eu não consegui localizar e eu teria que encomendar e não tive tempo. Então eu passei para vocês o texto em espanhol mesmo, né? É o texto mais antigo, ele é de 1897, o texto do Lugones, né? E ele se situa no tempo das Cruzadas, em 1009, né? Em 1009, e a trama... tem por núcleo 4 cavaleiros que estão indo, eles vão buscar determinados... eles estão indo buscar, são 4 cavaleiros ilustres que vão para o porto de Java. Eles vão proteger umas naves que chegam, que trazem os marinheiros, que são responsáveis pelos desenhos de máquina de guerra. Nesse caminho, o Vilfrido se perde, né, que é um nobre, né? Agora, preciso dizer que o Lugones, ele faz um trabalho muito bem feito. Como é o efeito do real aí? Porque todos têm o efeito do real, né? Vocês vejam que no do Cortázar o efeito do real era falar da cor, falar de como, do encontro que ele ia ter. Nós nos sentimos calmos, não é? Ele vai encontrar a mulher para... pode ser um texto, aspas, inteiramente realista, quando acaba não sendo, né? A partir do meio do texto a gente vê que não pode ser, porque nós estamos na angústia da personagem também, né? Mas no início nós estamos dentro daquilo que é considerado normal, aspas, né? Nesse normal, né? Daquilo que é considerado habitual para nós, mais que normal é melhor habitual. Bom, a mesma coisa faz o Lugones. O Lugones nos coloca diante da realidade das cruzadas, ele usa termos de época, ele usa termos dos árabes, ele vai dando a babuche, é a roupa árabe, quer dizer, ele vai trabalhando o tempo inteiro com uma configuração da Guerra das Cruzadas e com o lado árabe, quer dizer, dando termos desse lado, né, que está lutando contra os cristãos.
isto nos faz também, a gente se sente relativamente seguro, né? E como nós temos no nome o milagre de São Wilfrido, e há 1 ou 2 milagres que ele vai colocando antes, né? Não vai dar tempo de eu ler, mas vocês, eu vou apontar onde ele está. Há momentos em que ele... Vocês querem ver? É um trechinho que diz assim: antes de partir, página 55. Antes de partir, quis orar ao jovem na tumba de sua esposa. Ele está contando uma história, né? Ele diz que há um jovem que fica enciumado e acaba matando a mulher. E antes de partir, ele vai orar depois ele se arrepende, né? Ele vai orar na tumba da esposa. Sobre aquele sepulcro havia crescido um lírio que ele decidiu levar com ele como recordação. Mas ao cortá-la, a flor se transformou em um casco de prata, dando origem ao sobrenome do cavaleiro. Possuídos ainda desse milagre que fez chover lírios sobre a cabeça de Clodovil. Clodovil deve ser, né? Não tinham os camaradas do herói por que duvidar de sua aventura, muito mais quando ele abonava, quando ele falava, né, com sua valentia, quando ele fazia o voto de castidade com a sua valentia. Então, nós estamos diante de um mundo em que os milagres são possíveis, né, em que se acredita no milagre. O texto se chama O Milagre de São Wilfrido. Por outro lado, eles também nos colocam diante da mitologia, porque quer dizer, nós estamos entre o milagre e a mitologia, quer dizer, parece que nós estamos dentro do maravilhoso. Vocês se lembram que no primeiro encontro eu falei que o maravilhoso, o pacto, porque é um pacto que se estabelece, para a gente ter um pouco esse susto, e esse susto, na verdade, a sensação dele, a impressão de estranheza depende vai de pessoa para pessoa, não é? Há pessoas que foram assistir, por exemplo, O Exorcista e saíram com medo, falaram, choraram. Eu lembro há anos atrás. Vocês, os mais jovens, não lembram. Mas na época em que passou, as pessoas saíam meio apavoradas, algumas. Outros foram e saíram rindo. Quer dizer, tudo depende de como isso é articulado e como também a pessoa tem a impressão em relação ao texto. Cabe ao escritor criar a sensação, cabe criar a situação para que essa sensação seja despertada. A intensidade é que é do próprio leitor, né? Então, quando a gente está diante do milagre, né, nós estaríamos diante de um mundo maravilhoso, certo? Que é aquele pacto do Era Uma Vez. Quando começa uma história por Era Uma Vez, como alguém tinha me perguntado, acho que no primeiro dia, eu vou repetir a resposta, se o texto do Guimarães Rosa, o pacto com o diabo, né? Não, se o pacto com o diabo era um das Unheimlich. Aí eu disse que menos, porque na verdade nós já estávamos no pacto, né, com esse maravilhoso que podia ocorrer, né, do mundo da religião, isso tudo do Riobaldo. Quer dizer, a gente começa além do texto, o Riobaldo já está velho e ele já está falando daquilo que foi e a gente sabe que ele está cercado de rezas. Ora, no mundo das rezas, o diabo também é possível, certo? Quer dizer, então, a impressão é menor das Unheimlich. Não se cria tanto essa impressão, por causa do maravilhoso. Aqui também, o texto do Lugones, ele é muito bom, porque ele nos coloca num mundo maravilhoso, nós acreditamos nele. Só que no final, vocês, não sei se deu para todo mundo ler, no final, o Wilfrido, ele é preso por um muçulmano, que eles caracterizam, veja, o Wilfrido seria o mocinho, do lado das cruzadas, do lado bom, né? Vocês vejam que é a perspectiva, né? E o outro lado é o lado mau, entre aspas, né? É o lado dos árabes, que são infiéis, né? Bom, o Wilfrido, então, ele é preso por um árabe terrível, por um chefe terrível e mais que terrível, ele é perverso, e ele acaba mandando colocar o Wilfrido na cruz, né? Ele acaba como seu Deus, ele diz. O Wilfrido é colocado na cruz e nós então ficamos esperando, assim como nós já vimos o milagre dos lírios. E ele também já nos falou de Andrômeda, e já nos colocou também no mundo da mitologia, que Andrômeda no final é salva por Perseu. Ele não fala de Perseu, mas ele fala da Andrômeda. Então, a gente já está mais ou menos acreditando nesse mundo maravilhoso e pactuando com isto. Só que
a questão da mão, nós não pactuamos. Eu não sei que sensações vocês tiveram com essa mão. Quem lembra da sensação que teve? Quem leu esse texto? Hã? Opressão também. Mas a mão faz justiça no fim. Pois é, exatamente. A mão é cortada, né, pelo árabe, ela é cortada, por quê? Porque depois de um mês vão retirá-lo da cruz, ele está morto, mas a mão continua viva, né? Então eles cortam a mão, porque a mão... essa mão fica presa na cruz, né? Tempos depois, o árabe, o muçulmano que comandou, que deu a ordem para que o outro fosse crucificado, ele vem e fica embaixo dessa cruz. E a mão se abre, né? E como uma garra, olha o texto do Borges, certo? Como uma garra pega os fios de cabelo do muçulmano e o mata, certo? Ele morre aos pés da cruz. É muito engraçado que, na verdade, nós estamos preparados para o maravilhoso. E podia ser um milagre, mas a gente não vê muito isso como milagre. Nós temos uma certa sensação inquietante, certo? Exatamente porque nós estamos diante de algo que o Freud já falou e que nós sabemos que incomoda, que é a questão daquilo que não tem vida, readquirir vida, certo? É o outro enquanto, após a morte, né, que pode voltar, que pode ter vida, né? Aquilo que era para nos tranquilizar acaba nos incomodando. Então, embora a gente aceite o milagre do lírio, embora a gente aceite a Andrômeda no meio do texto, quando nós chegamos nesse ponto, nós ficamos inquietos. Quer dizer, tudo é criado para me prometer um milagre e depois esse milagre ele vem totalmente marcado por essa ideia do duplo, por essa ideia do corte e de algo que não podia ter vida e acaba tendo, certo? E vejam, me interessou esse texto porque a questão da garra, né, do Borges, já estava no Lugones, né? Assim como a ideia do comandante já estava no Verlaine, né? Eles também falam, dois pelo menos, tanto o Cortázar quanto o Arandi, o texto do Aranda, o Reis, eles colocam a questão, tanto um quanto o outro, de uma mão que pode ser terna, mas também é incômoda, certo? Em determinado momento. E a questão da transformação, que é nova no texto do Borges, é retomada desses outros também que fizeram relações da mão com algum animal, ou seja, a perda do humano que se estabelece, certo? Então é o conto do Cortázar com a história da rata, é o conto do próprio do primeiro Cortázar da Estação Humana, que a mão é um pássaro, né? E assim a gente vai tendo relações que se estabelecem, retomada de um e de outro. E aqui não importa muito se leu ou não se leu, né? Se o autor leu ou não o outro. Importa que isto cria uma tradição, né? E a tradição literária, ela é fundamental, porque ela vai mostrando exatamente o valor da literatura, né? A cada momento, algo pode ser recriado, né? Por isso que a gente, quando a gente diz para alguém, ainda hoje conversando não sei o nome dela, com essa moça aqui, como é seu nome? Com a Helena, bonito nome. Conversando com a Helena, eu disse para ela, mas você vai trabalhar com isso? Tem muita coisa feita. Aí ela me falou, mas você acha que não dá? Eu falei, eu não sei. Não é? Porque em literatura a gente nunca sabe mesmo. Pode ter sempre um veio, um dado que não foi observado pelos demais, né? Então é um pouco isso que está em toda a criação. Quer dizer, em todos há a questão do duplo e daquilo que já vem de longe, quer dizer, peguem o Fausto, peguem o Dorian Gray, quer dizer, a gente tem ao longo dos séculos essa questão, né, do duplo que incomoda. E mais, no cinema tem muito agora, os filmes de terror, o vampiro, por exemplo, é uma coisa que até mudaram o vampiro, eu nem vejo aquelas coisas porque é irritante, né? O bom vampiro virou aquilo, virou esse crepúsculo e não sei o que mais, quer dizer. Então, na verdade, se perde algo que também estava ligado à ideia do duplo, né? A ideia dessa vida pós-morte, isso tudo, que nos incomoda, porque mexe exatamente com a questão da finitude, com a questão da incompletude de todo sujeito, com a questão da nossa divisão, né? Daquilo que nós temos que é desagradável e que aflora, né?
E que no aflorar... Aí eu vou terminar com uma fala uma insistência do Lacan. O Lacan diz sempre que quando a gente faz um lapso, quando a gente faz um sintoma, né? quando nas formações do inconsciente, quer dizer, pegando aquilo que funciona, o xiste, o lapso, o sonho, quer dizer, quando a gente acha que fracassou, é ali que nós vencemos, porque é ali que aparece o que é bom para nós, certo? Quer dizer, a ideia do fracasso de, meu Deus, fiz um lapso, falei uma coisa no lugar de outra, né? E é significativo. Hoje eu fiz um lapso, aliás, muito significativo. Eu estava falando com essa Judith que vem aqui, mais para frente, e ela estava me pedindo perguntando sobre um texto do Lacan até. Aí eu respondo para ela, ainda não foi publicado, mas eu tenho uma edição pirata. Eu escrevi pirata, certo? Me volta o e-mail. Você está muito cansada. Olha o ato falho. Eu tinha escrito pirada. Certo? Agora, por quê? Agora, eu sei por que eu escrevi. Porque essa edição, ela não é reconhecida. Ela tem problemas de tradução, né? E é uma tradução brasileira que a gente vai dar para o grupo. Então, eu tô com medo de dar essa edição, porque o pessoal, todo mundo não lê francês. Eu conheço francês e conheço a edição pirata, né? Na edição pirata tem alguns problemas, então eu fico meio insegura, né? Então eu estava dizendo isso para ela. Agora, o que eu ponho? Pirada. Quer dizer, é muito significativo. E ela lá, porque é sempre o outro que pontua, ela volta com a pontuação. Eu falei, nem vou responder. Certo? Quer dizer, é sintomático. É aí, então, vocês vejam que onde eu fracassei, eu, na verdade, estava falando o que eu penso. Quer dizer, será que eu posso dar essa edição? Bom, é isso, gente.